Olá pessoal, eu sou a Maura Castro e hoje eu vou apresentar para vocês esta linda necessaire com um zíper diagonal para vocês fazerem. Olha que linda! Aqui tem o zíper diagonal para vocês fazerem. Então vamos lá? Primeira coisa que nós vamos precisar vai ser do nosso molde. Eu tenho aqui, olha, o nosso molde que vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então eu vou explicar para vocês que nós temos aqui o tamanho total de 50 centímetros e a parte maior, que é esta parte aqui, 22 centímetros, tá? E a parte menor, 10 centímetros, que seria essa. Então, 50 centímetros no total, 22 essa, 10 centímetros essa, tá certo? Aí nós vamos precisar de um tecido para forro, nós vamos precisar do tecido da frente da nossa necessaire, da manta R2 para estruturar a nossa necessaire. Preciso também de 55 centímetros de zíper e um cursor. Primeira parte que nós vamos fazer vai ser passar a ferro o nosso tecido principal em nossa manta, tá? Eu tenho aqui a manta, nós vamos passar a ferro o tecido principal na manta. Aproveitei aqui o desenho do tecido e já fiz o matelassé, olha. Passei a costura na diagonal, tanto num sentido quanto no outro sentido. Mas, se você tiver um outro tipo de tecido, vai medindo de 3 em 3, de 4 em 4 centímetros, vai ficar exatamente assim, olha. Esse é o matelassé. Se preferir em casa fazer um outro tipo de quilt, pode fazer também, tá bom? Então eu tenho o meu tecido principal, a manta e o matelassé. A partir desse momento, nós vamos precisar pegar o nosso zíper e nós vamos posicionar direito com direito. Eu tenho aqui, olha, o direito do meu zíper com o direito do corpo da minha necessaire. Vai ficar exatamente assim, deixando uma sobra tanto numa ponta quanto na outra ponta. E nós vamos passar lá na máquina uma costurinha de segurança. Em casa, se vocês tiverem o calcador de zíper, pode usar, ou então pode ser o calcador que vem na máquina mesmo, o próprio, tá bom? Ou este, ou o calcador de zíper. E eu venho passando aqui uma costurinha de segurança entre o meu corpo da necessaire e o meu zíper. Isso em toda a extensão, olha. Eu venho acertando e passando essa costurinha de segurança. Exatamente aqui. Menos de pé de máquina é a costura de segurança, é próximo à ponta, tá? Então eu acerto, olha. Nesse momento, eu não entro com o meu forro ainda, porque eu quero somente fixar o zíper no meu tecido. Vem até o finzinho. Isso daqui. Para vocês observarem. Eu passei aqui a costurinha de segurança, olha. Dá para ver bem aqui desse outro lado. Nessa parte. Agora sim, eu vou pegar o meu tecido de forro e nós vamos colocá-lo direito com direito, tá? Direito que eu digo, frente com frente do tecido. Já posiciono certinho aqui. Agora nós vamos passar uma costurinha mais próximo, de pezinho de máquina. Então eu venho aqui para minha máquina, acerto. Agora, neste momento, nós vamos posicionar
e passar o pé de máquina, olha. Eu venho aqui e vou sempre acertando e costurando. Aqui, olha, acerto e costuro. Vou acertando e vou costurando. Até o finalzinho da nossa peça. Eu venho acertando e costurando. Mais um pouquinho. Até terminar aqui, olha. Vai ficar exatamente assim. Eu tenho o meu pezinho certinho, tanto deste lado quanto deste lado. Olha, aqui já dá para ver bem as duas costuras, a de segurança e a do meu zíper. Eu fiz isso, nós vamos desvirar aqui, olha. Nesse momento, gente, eu posso até destacar o meu zíper, porque nós vamos usar uma parte só. Aqui dá para fazer para duas necessaires, tá? Então eu já destaquei e vou continuar agora com uma parte só. E vou rebater a minha costura. Nós vamos passar uma costurinha em toda essa extensão. Vem novamente aqui para a máquina. Agora eu entro com o meu pezinho de máquina também, olha. Eu acerto aqui, posiciono o meu pezinho de máquina e venho rebatendo essa costura, acertando o meu tecido de cima e de baixo, olha. Nós vamos passar em toda a extensão, tá? Acerto aqui direitinho e venho costurando. Lembrando sempre de puxar o meu tecido de baixo, porque senão vai ficar preso na costura, tá? Olha. Venho costurando até o final. Isso daqui. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu trouxe, para vocês verem, uma peça mais adiantadinha, ó. E aqui, eu fiz um acabamento de um ponto cheio na máquina. Se a máquina de vocês tiver um pontinho decorativo, vocês podem fazer o pontinho decorativo para enriquecer a peça, tá? E aqui na nossa peça pronta, olha, eu fiz também. Você pode colocar uma passamanaria, uma cianinha, o que vocês desejarem, tá certo? Então, eu tenho aqui o meu pontinho cheio, nós vamos virar e eu tenho o meu molde. Eu vou posicionar esse molde nessa parte aqui da minha necessaire, olha. Aonde nós vamos agora fazer a caixinha de leite, riscar a caixinha de leite. Então, eu risco conforme o meu molde. É caixinha de leite de 2 centímetros. Aqui ao centro vai ser uma caixinha de leite maior. E aqui na outra lateral, outra caixinha de leite. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou exatamente assim, olha. A caixinha de leite. Aqui é na dobra da minha necessaire. E aqui na outra ponta. Exatamente conforme o nosso molde, olha. Caixinha de leite numa ponta de 2 centímetros. Aí no centro, 6 centímetros por 2. E na outra ponta, 2 centímetros. Exatamente dessa forma. Eu posicionei aqui no meu tecido e agora nós vamos entrar com o cursor. Eu tenho aqui o cursor. Eu venho dessa forma aqui, olha. Exatamente aqui. Eu cortei um pedacinho aqui do meu zíper. E agora nós vamos encaixar esse cursor. Então, eu acerto aqui
E vou agora desse outro lado, ó. Posicionei e nós vamos puxar. Ficou exatamente assim, tá? Eu tenho o meu cursor aqui já fechadinho e posicionei dessa forma. Agora nós vamos virar essa nécessaire. Deixa eu deixar só um pouquinho aberto para a hora da gente desvirar. Olha. E nós vamos unir essas pontas. Então eu tenho aqui, olha, ponta com ponta. Nós vamos unir e alfinetar. Entro com o alfinete aqui, só para segurar. A mesma coisa nessa outra parte, ó. Entro com o alfinete aqui. Vai ficar dessa forma. Alfinetei e nós vamos passar uma costura formando um L, exatamente aqui, tá bom? Então eu venho aqui para minha máquina, nós vamos passar uma costurinha de pé de máquina. Dou o retrocesso e vou passando a costurinha aqui, olha. Quando chegar aqui na minha caixinha de leite, eu vou dar o retrocesso de novo. Eu fiz isso daqui, olha. Chegou na caixinha de leite, eu dei um retrocesso, vim costurando até aqui e dei um retrocesso. Agora nós vamos virar e passar o retrocesso aqui também e a costurinha com o retrocesso. Venho novamente na minha caixinha de leite. E nós vamos passar agora aqui pelo zíper, tomando muito cuidado quando for passar aqui pelo zíper. Olha, passo com calma para não acontecer de quebrar a agulha. E aqui. Ficou dessa forma aqui, olha. Dei o retrocesso aqui, passei a costurinha e dei o retrocesso aqui em cima. Agora nós vamos cortar toda essa sobra de tecido e nós vamos também cortar a nossa caixinha de leite. Eu entro aqui, deixa eu tirar esse alfinetinho para facilitar aqui pra gente, olha. Eu venho aqui, vou cortar essa caixinha de leite. Cortei aqui, cortei a minha caixinha de leite e a mesma coisa nós vamos fazer aqui, olha, aqui e aqui. Cortei a minha caixinha de leite, tá? Agora eu abro a minha nécessaire para facilitar. Aonde é a caixinha de leite aqui, nós vamos abrir. Vai fazer isso daqui, olha. E nós vamos passar uma costura de pé de máquina aqui. Então eu venho, acerto direitinho e vamos dar o retrocesso, olha. Tomando cuidado aqui. Ficou dessa forma. Aqui, e nós vamos tirar essa sobrinha e estas linhas. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, olha. Venho, acerto direitinho e nós vamos também passar uma costurinha de pé de máquina aqui. Apertei e venho aqui para a máquina. Vou cortar esse excesso e vai ficar dessa forma aqui, tá? Aqui, gente, a nécessaire está pronta. Então, agora nós vamos pegar o nosso viés para fazer o acabamento, tá? Deixa eu ver aqui
o meu viés. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Desvirei a minha nécessaire. Posicionei o meu viés exatamente aqui, olha. Eu abraço o viés e costuro na minha caixinha de leite. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para o outro lado, olha. Eu abraço e passo a costurinha. E daí, para fazer o acabamento também, na parte maior e na lateral. Então, ela é toda fechada com o viés aqui, olha. Fica exatamente assim, o acabamento, tá? A partir do momento que fez isso, nós vamos acertar, desvirando a peça. Tem aqui o fundo, essa caixinha de leite é para dar o fundo para nossa nécessaire e o fechamento dela aqui, olha, fica na diagonal, fica exatamente assim. Bom, então pessoal, esta é a nossa peça que nós fizemos hoje, uma nécessaire com zíper na diagonal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!